Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Schweng aqui trazendo para vocês mais um vídeo aqui no Devocional Play. E pessoal, no vídeo de hoje estarei encerrando a nossa série Quem é Jesus? Uma série que nós estivemos trabalhando ela durante o mês de junho e no mês de julho. E eu estarei encerrando ela nessa sexta-feira de dia 31 de julho. Então, pessoal, para vocês que têm nos acompanhado durante esses últimos meses, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum vídeo e também deixem o like, porque o like que vocês deixam é muito importante. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ei, chegou a hora, a palavra vem falar. Devocional Play, Deus quer te despertar. Pessoal, nossa série Quem é Jesus? E hoje o tema que eu irei trazer para vocês é Jesus é a ressurreição. E o texto base se encontra em João 11, 25 a 26, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê isto? Chegamos ao último episódio da nossa série Quem é Jesus? Ao longo dessa caminhada, fomos conhecendo Jesus. E não apenas pelos títulos que ele recebeu, mas pela maneira como ele revelou o seu caráter e a sua missão. Aprendemos que Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo Pai para salvar a humanidade. Descobrimos que ele é o Salvador, que entregou a sua própria vida para nos reconciliar com Deus. Vimos que ele é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas e nunca as abandona. Também entendemos que ele é o caminho, o único acesso ao Pai. Aprendemos que ele é o pão da vida, que alimenta a nossa alma. E vimos também que ele é o Rei dos Reis, soberano sobre toda a criação. E que mesmo sendo rei, escolheu ser servo, lavando os pés dos discípulos e entregando sua própria vida por amor. Mas existe uma pergunta que precisa ser respondida. Como sabemos que tudo isso é verdade? Como podemos ter certeza de que Jesus realmente é quem dizia ser? A resposta está na manhã do terceiro dia, porque a cruz não foi o fim da história. O túmulo vazio mudou a história da humanidade para sempre. É por isso que hoje veremos por que Jesus é a ressurreição. Primeiro, a cruz revelou o amor do servo, mas a ressurreição revelou a glória do Filho de Deus. Antes da ressurreição, houve sofrimento. Jesus foi traído por um amigo, foi preso como um criminoso, foi acusado injustamente, foi humilhado diante da multidão, recebeu golpes, foi açoitado com um chicote que rasgava a sua pele. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, espinhos que perfuravam a sua testa, enquanto zombavam dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Obrigaram-no a carregar uma cruz extremamente pesada pelas ruas de Jerusalém. Cada passo marcado por dor. Cada queda revela o peso que Jesus carregava. E isso não era apenas o peso da madeira, era o peso dos nossos pecados. Quando chegou a Gólgota, suas mãos foram atravessadas por pregos, seus pés também. Foi levantado entre o céu e a terra.
E mesmo sofrendo tudo isso, Jesus escolheu permanecer na cruz. Jesus escolheu permanecer naquela cruz. Não porque os pregos o seguravam, mas porque o amor o mantinha ali. Na cruz, Cristo assumiu o castigo que era nosso. Isaías já havia profetizado isso séculos antes. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Parecia que tudo havia terminado. Os discípulos perderam a esperança. O silêncio tomou conta daquele lugar. Mas Deus ainda não havia escrito o último capítulo. E é no segundo ponto que a gente continua, porque a ressurreição confirmou que Jesus é tudo aquilo que ele disse ser. Na manhã do primeiro dia da semana, algumas mulheres foram ao sepulcro. Elas esperavam encontrar um corpo, mas quando elas chegaram lá, encontraram o túmulo vazio. A pedra havia sido removida. Os anjos anunciaram: ele não está aqui. Ressuscitou. Naquele instante, todas as promessas de Deus foram confirmadas. A ressurreição mostrou que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Mostrou que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Mostrou que a morte foi vencida. Mostrou que Satanás foi derrotado. Mostrou que ainda existe esperança para todo aquele que crê. Se Jesus tivesse permanecido no túmulo, ele seria lembrado apenas como mais um homem que morreu. Mas porque Jesus ressuscitou, sabemos que ele é o Cristo, o Messias prometido. A ressurreição confirma tudo aquilo que aprendemos durante essa série. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é o bom pastor. Jesus é o caminho. Jesus é o pão da vida. Jesus é o Rei. Jesus é o servo. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E porque ele vive, nós também viveremos. Como escreveu Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? A morte perdeu e Cristo venceu. Hoje encerramos esta série, mas a história de Jesus não termina aqui. Ela continua sendo escrita na vida de todos aqueles que decidiram segui-lo. Isso sou eu e é você que decidiu seguir a Cristo. Porque a cruz nos mostra até onde vai o amor de Deus. O túmulo vazio nos mostra o poder de Deus. Na cruz, Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Na ressurreição, ele abriu o caminho para a vida eterna. Sem a cruz, não haveria perdão. Sem a ressurreição, não haveria esperança. Por isso, quando perguntamos quem é Jesus, encontramos uma única resposta. Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o bom pastor, o caminho, o pão da vida, o Rei, o servo, a ressurreição, a vida, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E hoje, antes de terminar este vídeo, eu quero deixar uma pergunta que somente você que nos acompanhou desde o início da série Quem é Jesus, somente você pode responder. Quem é Jesus para você? Porque conhecer todos esses títulos é importante, mas permitir que Jesus transforme a sua vida é o que realmente muda a eternidade.
Porque quando nós vemos os títulos, nós temos uma compreensão sobre Jesus. Mas quando nós estudamos realmente o que cada um desses títulos significa, é onde nós realmente percebemos quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Que ao final dessa série, você não tenha apenas aprendido mais sobre Jesus, mas sim que você tenha decidido caminhar junto a Ele. Porque aquela cruz, aquele que morreu na cruz, é o mesmo que vive para sempre. E a sua voz continua ecoando até hoje. Afinal, Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Eu sou Matheus Schweng e esse é o Devocional Play. Então eu aperto o play da fé, deixo Deus mover o que precisa acontecer.